Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez com a lição de número 2, o nascimento de um líder profético em Israel. Tá aí o tema do trimestre, né? Lições bíblicas, quarto trimestre de 2019, adultos, o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus em 1ª e 2ª Timóteo, 2 Samuel. Quarto trimestre de 2019, 13 de outubro. A lição que nós vamos estudar é a de número 2, o nascimento de um líder profético. O objetivo geral é exortar que a família pode ser o ambiente propício para que Deus levante pessoas para a sua obra. E os objetivos específicos são 3: elucidar o ambiente familiar de Samuel, esclarecer que Samuel foi fruto de oração, expor a dedicação de Samuel. A leitura bíblica em classe está lá em Samuel, capítulo 1, versículo de 20 a 28. Diz assim: E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor, e o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, disse-lhe: Faze o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que eu desmames, tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Mas ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros e uma éfa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. O texto áureo, meus irmãos, diz assim: 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Verdade prática diz que o surgimento de pessoas vocacionadas, como Samuel, pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais dentro de casa, no lar. O ponto central desta lição é o ambiente familiar que ele vivia. Deus chama pessoas no ambiente familiar, este é o alvo. Então, nesta lição nós vamos destacar aí 2 itens importantes. Samuel, ele foi fruto da oração de sua mãe. E 2, passou toda a sua juventude sob a tutoria do sacerdote Eli, morando no santuário central. Vale a pena criar os filhos no temor do Senhor? Claro, que eles não se afastem da casa de Deus. Vocês sabem que a palavra do Senhor diz que ensina o menino ou a criança o caminho que se deve andar, e quando já estiver velho, não se desviará dele. Então, é importante ensinar desde criança, investir em nossos filhos, ensinando a eles o melhor, que é a palavra de Deus. Vamos ver o ambiente familiar de Samuel. O ambiente familiar, pessoal, onde nós nascemos e crescemos e vivemos, diz muito
sobre quem nós vamos ser, porém não é determinante. Nem todos que nascem numa favela vão ser bandidos, nem todos, né, que nascem, que são filhos de jogador de futebol vão ser jogador de futebol. Ou seja, o ambiente onde você vive influencia alguma coisa no seu caráter, mas não é determinante, né? Muitas vezes você pode vir de famílias problemáticas, ser uma pessoa maravilhosa, né? Você pode nascer num ambiente conturbado e ter a paz de Deus na sua vida. Você pode fazer a diferença onde você nasceu, da família que você veio. Você pode ser luz nas trevas, você pode ser a esperança em tempos de crise, você pode ser a luz no fim do túnel, né, dentro da sua família. Nada está perdido, nada vai ser tido como derrota, porque você escolheu vencer, você escolheu ser um vencedor, né? Ele nasceu na cidade de Ramá. Samuel nasceu em Ramataim Zofim, e viveu e morreu. Assim como seu pai Eucana, Samuel também era levita, vivia no território da tribo de Efraim. 1 Samuel 1:1. Ele era da tribo de Efraim. Samuel, seu pai Eucana e sua mãe Ana eram da tribo de Efraim. O ambiente familiar, bigamia presente. Eucana tinha 2 mulheres, vocês sabem da história, uma prática que feria o princípio bíblico, posto que esse nunca foi o ideal de Deus para a família. Então, está lá em Gênesis 2:24 e Mateus 19:5 e 6. Embora fosse tolerado pela lei, em Deuteronômio 21:15-17, alguns homens na Bíblia foram polígamos, mas tiveram consequências gravíssimas. E a gente pode citar alguns exemplos para vocês, que a bigamia, ela realmente deixa um rastro de desunião, de destruição, porque se fosse para um homem ter várias mulheres, Deus tinha determinado isso, mas Deus mandou que nós, todo homem, deixe o seu pai e sua mãe e unir-se a uma mulher, não falou várias, né? Isso já foi invenção humana. Deus tolerou, não quer dizer que ele aceitou, e não quer dizer que ele traçou isso para o ser humano. Não, o ser humano, ele nasceu para formar um casal. O homem tenha a sua mulher e a mulher tenha o seu homem, apenas isso. O que passar disso é do maligno. Mas veja o que aconteceu com esta família. Eucana tinha 2 mulheres, né? Tinha Ana e tinha Penina. E Ana foi a sua primeira esposa. Penina apareceu nessa história, ela era serva deles, mas Penina entrou nessa história porque exatamente devido à esterilidade de Ana. Como antigamente os costumes judaicos diziam que quem não tem filhos é amaldiçoada, ele tinha o direito, dentro da lei, de deixar Ana. Só que Ana seria rejeitada por todos, Ana seria tida como amaldiçoada e não poderia casar com mais ninguém. Então ninguém ia querer mais Ana, certo? Mas ele amava a Ana. Eucana não quis usufruir do seu direito e acabar com a vida de Ana, excluir, exonerar Ana da sociedade, banir Ana da sociedade. Ele não quis isso. Pelo contrário, ele continuou com ela, ele a amava muito, só que ele contraiu um outro, chamou esta serva para ser sua esposa, exatamente porque para tentar ter uma geração, para fazer dele, para multiplicar a sua família e
deixar, né, herdeiros para as suas coisas, para o seu patriarcado. Então o homem tinha que ter filhos, tinha que ter filhas para continuar a sua prole, para dar continuidade à sua geração. Então, devido a isso, ele contraiu esse outro matrimônio com Penina. Então, ele adquiriu essa outra esposa devido à esterilidade de Ana. Não foi porque ele não amava a Ana, e não foi porque ele era um homem, como se diz assim, vaidoso, ou queria mesmo ter duas esposas. Não, foi devido à esterilidade de Ana. Então ele, para dar continuidade à sua prole, como os costumes diz que todo homem tinha que gerar seus filhos, sua geração, e ele, com Ana dessa forma, não poderia dar frutos, né? Então logo, quando eles morressem, acabava a família ali. E para que pudesse dar fruto, para que pudesse continuar a sua espécie, a sua prole, ele foi e contraiu, chamou-se a Penina para ser sua esposa. Ana teve que aceitar porque ela não podia dar a ele filhos, e ele tinha que caçar alguém que pudesse fazer isso, né? Só que ele tinha o direito de desprezá-la, de entregá-la na casa de seus pais e continuar apenas com uma. Porém, ele não aceitou isso, porque ela seria castigada, ela seria excluída da sociedade judaica, ela não seria mais considerada mulher apta para casar com mais ninguém. Ninguém iria casar com Ana mais, porque ela foi repudiada. O que era isso? Repudiada, rejeitada pelo primeiro homem que casou com ela. E Eucana não queria isso para ela, porque ele a amava. A bigamia de Eucana trouxe problemas para si e para sua mulher Ana, a quem amava, pois Penina provocava sua rival por ter filhos, mas Ana não. Crê-se que o casamento de Eucana com Penina se dera por causa da esterilidade de Ana. Tá vendo aí? É imperioso que o esposo e a esposa saibam proceder com verdade e sinceridade, relacionando-se um com o outro em amor e pedindo sabedoria do alto para a solução de conflitos. Todos os casais aí, todas as famílias, ao invés de brigar, sentem, conversem, aparem as arestas, né? Procure não resolver as coisas no calor das emoções, mas esfrie a mente, deixa para conversar quando não estiver mais irado ou nervoso, porque pode sair algo que fere sua esposa, que fere seu esposo. Então, no momento de ira, de raiva, não é bom conversar, né? Então, peça do alto sabedoria, de Deus, que é o nosso líder, o nosso Pai. Ele tem conselhos para nos dar. Busque na palavra de Deus, leia a Bíblia, né? Busque cada dia mais aprofundar na palavra de Deus, né? Como diz Tiago no capítulo 1, versículo 5, né? Uma família piedosa. Na família de Samuel, há um destaque especial para o seu lado piedoso. De ano em ano subiam todos à casa do Senhor para o adorar. Siló era o centro religioso da época. Vocês sabem que quando Jerusalém ainda não havia sido constituída, né, a capital, o centro religioso de Israel, Siló foi tida como capital, porque o reino fora dividido, né, durante a possessão, ou seja, a conquista das terras. As 12 tribos se dividiram e ficaram 2 tribos em Jerusalém e 10, né, ficaram nos arredores de Siló. Então, eles constituíram sua capital em Siló, né, um centro religioso, a capital religiosa dos hebreus, e as outras tribos constituíram Jerusalém como a sede, né? Mais tarde vieram a fazer um grande templo, que é o templo de Salomão. Então,
mas todos ali das redondezas das tribos que ficaram do lado norte e do lado sul. Então eles ficavam, as duas tribos que ficaram, né, elas ficaram em Jerusalém, 2 tribos, e 10 tribos ficaram aos arredores de Siló e fizeram de Siló sua capital, o centro religioso dos judeus. Então ele ia adorar em Siló, lá tinha um templo, ele sacrificava, adorava ali, certo? Então por isso que é considerada uma família piedosa, ou seja, uma família que buscava, né, a Deus. Eucana era um homem que buscava a face do Senhor, né? Uma família piedosa. A palavra piedade no grego, eusébia, remete-se à reverência, respeito, temor, fidelidade a Deus. Então Eucana era um homem que tinha reverência, que tinha respeito, temor pela palavra de Deus e era fiel ao Deus de Israel. A humildade de Ana. Olha, Ana é descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme, dedicada, apesar de toda a provocação de Penina. Ana se mostrou humilde. Ela evitava responder aos ataques de outras, mas dirige-se à pessoa certa, derramando o seu coração diante de Deus. O que é que ela fazia? Quando alguém te provoca, você reagir, você discutir, Deus não está neste negócio. Deus não quer conflitos. Deus quer que você seja humilde, seja um coração quebrantado e tudo que alguém te falar, conte para Deus. Deus vai providenciar, né? Deus vai retribuir aquela pessoa que está te chateando. Só Deus poderá fazer isso. Só Deus poderá retribuir, né, aos nossos inimigos aquilo que eles estão fazendo a nós. Então, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então o que a gente tem que fazer realmente é entregar. Ana e sua amargura de alma. Então toda a situação na qual vivia fez com que a alma de Ana tivesse grande amargura. Então pessoal, é complicado isso. Hoje em dia a doença do século é a depressão, a ansiedade, as fobias aí, as síndromes como do pânico, a síndrome de medo ao público, né? Então assim, o que acontece hoje é a pressão psicológica que as pessoas vivem no emprego, em casa, na família, com os filhos, na sociedade, na igreja, em todo canto tem pressão. E as pessoas hoje não estão sabendo lidar com isso e podem viver uma vida de amargura. E a amargura, ela se enraiza na pessoa, ela começa a enraizar de uma tal maneira que ela pode levar à morte. No santuário, Ana orava ao Senhor apenas com os lábios, ou seja, ela balbuciava, né? Não conseguia nem falar. Não era comum, né, para os hebreus orar assim. Os hebreus oravam e chamavam atenção, né? O Senhor criticou os hebreus que oravam assim, os fariseus, os hipócritas que oravam nas portas para que todo mundo ouvisse a sua oração. Olha, ele está orando, olha como eles são santos, olha, né, para ficar elogiando eles. E na verdade, a oração que o Senhor vê é a oração em secreto, dentro do seu quarto, quando você se ajoelha e busca Ele. A Bíblia diz que aquele que te vê em oculto te recompensará. O Senhor, ele nunca gostou de espetáculo, de chamar a atenção. Você pode olhar que o Senhor Jesus, onde ia, quando ele curava, ele ainda falava para a pessoa: não fala que fui eu não, fique quietinho. Mas quem recebeu o milagre não consegue ficar quieto. A pessoa sempre saía pulando e agradecendo a Deus pelo milagre recebido. Então ninguém nunca fica quietinho, né? Então todos anunciam que foi curado, todos gritam aos 4 cantos que Jesus o tinha curado, mesmo que ele pedia para não falar nada. Jesus, irmão, nunca quis ser o centro de nada. Jesus veio
E como ele disse, ele não veio para ser servido, ele veio servir. E quando ele esteve aqui, ele foi humilde, manso, simples. As pessoas hoje querem um evangelho tão complicado, tão cheio de coisa, de espetáculo. Pregadores querendo se aparecer mais do que o próprio Deus, mais do que o próprio Jesus. O que a gente tem que ver, que tem que ser pregado nas igrejas, é Jesus. Não é nome de igreja, não é placa denominacional, não é projetos sociais, nada disso. Não é cura, não é milagre. Isso são consequências de conhecer o Senhor Jesus. Mas quem tem que ser pregado em nossas igrejas é Jesus Cristo, o ressuscitado. Nós temos que pregar Jesus, o homem da cruz, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o homem de Nazaré, o homem das mãos furadas, o nosso Redentor, Jesus, o nosso Salvador, Jesus, o ressurreto. Isso é que tem que ser pregado nas nossas igrejas. As pessoas estão se preocupando em pregar outras coisas. Mas o genuíno evangelho é pregar Jesus na íntegra. Ana, ela com humildade explicou para o sacerdote Eli, quando ele disse: olha, mulher, você por um acaso está embriagada, você está aí só chorando e balbuciando. Ela disse: viva, meu Senhor, e não é isso, é porque eu sou angustiada de alma. Ela explicou a dor, de não poder ter filho. Ela explicou isso para o sacerdote Eli. Depois que ela explicou isso, o sacerdote Eli a abençoou, orou por ela e disse: vai em paz, minha filha. O Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Então, ele agiu impetuosamente, não percebeu, foi insensível até. Eli foi insensível, irmãos. Ele foi desnecessário naquele momento, foi indelicado com Ana. Não é? O pastor, vendo alguém ali se debruçando em lágrimas, chega e pergunta: oi, irmão, a senhora está em pecado? A senhora está bêbada? Então, assim, ele foi bem indelicado com Ana. Mas quando ela explicou a ele o motivo da sua dor, ele a abençoou. Ele também foi um homem de Deus. Ele orou juntamente com ela. Tenho certeza que até pediu desculpas: ô, minha irmã, me perdoa, não entendi o motivo, desculpe, e vai em paz, vamos orar por você, Deus vai te conceder o que deseja o teu coração. Então depois também ele orou e a abençoou, para que Deus lhe concedesse a sua bênção, a sua graça, aquilo que ela havia pedido. E o que nós vamos ver é que aprendemos com as nossas amarguras, a ansiedade, nós aprendemos que devemos colocar tudo no altar, aos pés do Senhor, porque Ele é Deus grande para resolver. Ele é poderoso. Não há outro nome mais poderoso que o nome do Senhor Jesus. Ele sabe como tratar conosco, está lá em 1 Pedro 5:7. Ele sabe como resolver as nossas causas. Então, qual foi o pedido de Ana? Ana pediu um filho. Senhor, dá-me um filho, Pai. Eu quero ser mãe, eu quero ter o prazer de ser mãe. A oração dela, ela pediu a Deus a um filho e disse: Pai, eu quero realizar este sonho de ser mãe. Eu devolvo ele para o Senhor. Eu só quero ter a oportunidade de gerar uma vida dentro de mim. E ela fez duas promessas a ele. Se o pedido fosse atendido, ela dedicaria o seu filho como levita na casa do Senhor. Então, o ministério levítico durava 50 anos, ou seja, é toda uma vida. Ela disse: Senhor, eu vou deixar ele ser seu. Eu vou entregá-lo na tua casa. Ele vai te servir para o resto da vida. E segundo, ele seria um nazireu de Deus. O nazereado tinha um tempo determinado também. Ou seja, ele não podia
ter contato com bebida forte, nem com prostituição, nem com nada disso. Ele tinha que viver dentro da casa do Senhor e dedicar a sua vida a Deus. E foi o que ele fez. Deus ouviu o pedido de Ana e agiu em seu favor. A expressão lembrou-se dela aponta para o socorro divino. Então, irmãos, por mais que nós muitas vezes achamos que o nosso Deus, que o nosso Senhor Jesus nos esqueceu, você sabe disso, que não é verdade. Ele nunca deixa de lembrar de nós. Ele nunca se esquece de nós. Lembrou-se dela, quer dizer, atendeu o seu pedido, entrou em providência, socorreu-a. Então, tirou-a daquela situação que ela vivia de pressão psicológica devido a não poder ter filho. Realmente, uma mulher que não pode ter filho, que é estéril, eu acho que para a mulher não poder ser mãe é uma das coisas mais dolorosas que existe na vida de uma mulher, né? Porque a mulher é a principal geradora de vida. Foi ela que Deus deu esse dom maravilhoso de ser mãe, de gerar, de poder reproduzir um outro ser humano de igual modo, com a sua imagem, conforme a sua semelhança. Só a mulher pode fazer isso. Então, Deus deu este dom a ela. E quando algumas não têm este dom, como Ana, ela correu atrás e pediu a Deus: Senhor, abre a minha madre, ou seja, me permita ser mãe para realizar este sonho, e eu lhe devolvo o filho que o Senhor me der para o Senhor. Ana concebeu e teve um filho, e o nomeou de Samuel, que significa o seu nome é Deus, ou ouvido de Deus. Vem do hebraico Shamuel, ou seu nome é poderoso, Shamuel. El Shaddai, El significa Deus, e Shamu nome, então o seu nome é Deus. Samuel cresceu, fortaleceu-se, confiou no Deus Todo-Poderoso, como indica o seu próprio nome, né? O cumprimento do voto. Eucana, seu marido, subiu à casa de Deus para, juntamente com toda a sua família, apresentar os sacrifícios anuais e cumprir o seu voto. Porém, Ana não foi. Ana queria cumprir o seu voto na hora certa. Ela não podia levar o menino para um homem criar. Ele não tinha jeito com bebês, com crianças muito pequenas. Ele não ia saber criar a Samuel, e ele tinha também suas ocupações sacerdotais. Então ela só podia entregar o menino quando o menino já estivesse desmamado, ou seja, já começando a se alimentar com alguma comida sólida. Então ela esperou o tempo certo, diz os estudiosos que foi um período aí de 3 anos, e ela então foi levar o menino ao sacerdote para cumprir aquilo que ela havia prometido a Deus, né? Após desmamado, ou seja, aproximadamente 3 anos mais tarde, ou seja, com 3 anos de idade, Samuel já foi levado, né, por seus pais à casa de Deus e entregue ao sacerdote Eli como cumprimento do voto feito pela mãe, por Ana. Salomão assim afirma: quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares paga-o, melhor é não votares do que votar e não pagar. Então, na verdade, é importante que nós não façamos voto de tolo, aquele voto que você faz e não cumpre. Eclesiastes 5, 4 e 5 diz que mais antes você não votar. Se você não é capaz de cumprir aquilo que você prometeu, então não vote. Porque aí você fica comprometido quando você abre a boca e diz que vai fazer algo e não faz, certo? Então, muita atenção nisso. Ana dedicou Samuel a Eli para o serviço no templo, ou seja, para trabalhar como levita, né? Ensiná-lo.
era uma dedicação irrevogável. Ela não falou, olha, estou entregando meu filho aí, ele pode ficar aí fazendo o que ele quiser. Não, ensina-o, né, o serviço do templo. Eu quero que meu filho trabalhe dentro da casa do Senhor, né? Trabalhe para Deus, aprenda as coisas de Deus. Eu não quero que ele fique aí vagabundando, não. Ele tem que ser útil na casa do Senhor. Ensine-o, certo? Então Eli não só tinha o dever de criar Samuel, mas como também de educá-lo e ensiná-lo a ser um grande levita. E depois ele veio a assumir o sacerdócio, porque Ofni e Finéias, quando o pai morreu, não eram dignos de continuar a linhagem de Eli. Então Samuel continuou esse trabalho. Como é bom quando os pais se dedicam às coisas de Deus e consequentemente mostram aos seus filhos na prática uma vida de devoção sincera, o culto doméstico, a leitura da palavra, as orações, né? Ir aos cultos juntos, nunca permitir que filho fique para trás. Não, pai, eu não vou hoje, não estou cansado. Não, vai sim, vai, com certeza vai. Eu sempre falo que enquanto meus filhos estiverem debaixo do meu teto, fazem a minha vontade. O dia que eles quiserem fazer a vontade deles, eles vão ser independentes e saiam do meu teto. Porque debaixo do meu teto eles vão ter que fazer a minha vontade. Não tem essa não. Com esta lição, somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições. Com esta lição, somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições. 2. Uma vez abençoados, voltamos à casa do Senhor conforme o exemplo de Ana, para agradecê-lo pelas orações respondidas. Então a primeira coisa, irmãos, para que nós venhamos a receber ainda mais, é agradecer pelo que já recebemos, né? Deus, Ele fica feliz, Ele fica alegre quando nós somos abençoados e voltamos para agradecer. Nossa vida deve ser um testemunho aberto aos nossos filhos acerca da dedicação, reverência e humildade ao Deus Todo-Poderoso. Ou seja, não é o ensinar apenas seu filho, mas demonstrar isso de fato e de verdade. Ana teve 2 privilégios: ter um filho e, além disso, vê-lo ungido por Deus para o ministério. Por intermédio de sua família, Deus pode levantar novos vocacionados. Tá bom, pessoal? Então, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe hoje e sempre. Leve seu filho para a casa do Senhor. Dedique seu filho a Deus, sua família a Deus, tá bom? Que Deus abençoe você.